se eu te dissesse que 200 mil reais é metade do teu caminho para bater o teu primeiro milhão? Você acreditaria em mim? Isso aqui é diferente do que a matemática simples nos mostra, né? A matemática simples diz que 200 mil é 20% de 1 milhão, mas aqui eu quero te mostrar como fazer essa conta por uma outra perspectiva. Então fica aqui comigo para você entender como calcular o tempo que você vai levar para bater o primeiro milhão de reais, para você ver a prova matemática de que 200 mil é metade do teu caminho e, óbvio, como chegar nesse objetivo do jeito mais rápido possível, dentro do possível. Tem promessa milagrosa. Então presta muita atenção aqui nesse vídeo. Se você chegou aqui no canal, prazer, meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, sou planejador financeiro CFP e fundador do Clube do Valor. E bora começar aqui com um alinhamento sobre construção patrimonial. Parece chato, mas não é. Olha só essa imagem que legal. Bonita, né? A IA deixou ela bonita. Enfim, para bater 1, 2, 3, 10 milhões, o primeiro passo é sempre o mesmo. É aquele óbvio que precisa ser dito. Os seus ganhos, a sua renda ativa, tem que ser bem superior aos seus gastos, às suas despesas. E mais do que isso, tá? Você tem que pegar o que sobra e não sair torrando em carro novo, trocando de carro a cada 2, 3 anos. E sim pegar uma parte disso e investir esse dinheiro. Quer pegar o dinheiro da sua renda ativa e fazer esse dinheiro que você trabalhou para receber passar a trabalhar para ti. Como? Com bons investimentos. Esse processo, tá, de pegar parte da tua renda ativa, a parte que sobra, e investir é chamado de processo de fazer aportes. E os aportes são a alma da construção patrimonial. Por quê? Porque sempre que a gente vai fazer alguma simulação de evolução patrimonial, alguma conta sobre quanto tempo você vai levar para chegar no primeiro milhão ou no próximo milhão, a gente tem que levar em consideração 3 fatores. Quanto que você consegue poupar, quanto você consegue aportar todos os meses, qual prazo aqui a gente está falando, qual prazo você está disposto a esperar, né, por quanto tempo você deseja investir e qual vai ser a performance dessa carteira de investimentos, quanto ela vai render. Só com essas informações a gente já consegue fazer vários cálculos. E aqui nesse vídeo eu vou fazer esses cálculos usando a nossa calculadora de independência financeira aqui do Clube do Valor, que você pode acessar no primeiro link da descrição, beleza? E é aqui que eu vou fazer várias simulações, tá? Para a primeira simulação, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma carteira que renda 100% do CDI, que se a gente olhar nos últimos 20 anos, de dezembro de 2005 a dezembro de 2025, ela rendeu cerca de 4,48% acima da inflação, o que, abre um parênteses, eu não projetaria ser o potencial de retorno de longo prazo dessa carteira, eu pensaria num retorno um pouco menor do que isso. Mas botando esse dado e considerando que você está começando com 200 mil reais, investe com essa taxa de retorno, pode ver que você demoraria 22 anos para chegar lá. E aqui você pode fazer uma série de simulações para ver o que importa mais. Por exemplo, aumentar os aportes ou, em contrapartida, tentar investir um pouco melhor, aumentar a taxa de retorno da tua carteira. Aqui você consegue ver como essas duas variáveis elas contribuem bastante para você atingir suas metas financeiras num prazo cada vez menor. Mas enfim, isso aqui não prova matematicamente o que eu tô querendo dizer, que 200 mil reais é mais da metade do caminho para o teu primeiro milhão. E para isso a gente precisa entender aqui 2 cenários, tá? O primeiro cenário é o cenário com aportes constantes ao longo do tempo, ou seja, mudando apenas a forma com que você investe, o potencial de retorno da tua carteira. E aqui a primeira coisa que eu quero te mostrar é como uma carteira bem montada, com uma boa alocação de ativos, montada com uma boa estratégia de investimento, tende a fazer com que o seu dinheiro trabalhe de forma mais árdua para ti. Tende a fazer com que seu patrimônio cresça mais rápido. Vamos pegar aqui, por exemplo, um modelo balanceado. Mesmo colocando aqui um custo de gestão de carteira, se a gente pegar esse retorno, descontar os custos, descontar a inflação, te sobraria cerca de 8,5% ao ano, acima da inflação. Isso nos últimos 20 anos. Mas aqui eu vou ser um pouco mais conservador. Não vou estimar uma taxa de retorno tão alta. Eu vou trabalhar com uma taxa de retorno de cerca de 7% ao ano acima da inflação, beleza? Nesse caso aqui, começando do zero, com aportes de R$1.000 por mês, pode ver que você vai levar cerca de 11,3 anos para bater os primeiros 200 mil reais, beleza? Vai demorar um pouco mais de uma década para chegar lá. E aqui eu estou usando uma taxa de retorno acima da inflação, porque a gente está considerando 200 mil reais a dinheiro de hoje, beleza? Agora te liga só, eu levo 11,3 anos para bater
200 mil reais. Só que eu não demoro 5 vezes mais para bater o primeiro milhão, não. São 55 anos, são apenas 28 anos para sair do zero até o primeiro milhão. Ou seja, eu levei 11 anos até 200 mil, depois mais apenas 17 para bater o primeiro milhão. Em outras palavras, tá, a gente está falando que com aportes constantes e uma taxa de retorno que exceda a inflação em 7% ao ano, 200 mil reais é cerca de 40% do teu caminho do zero até o primeiro milhão. Por que que isso acontece, tá? Porque os juros, eles rendem sobre os juros. Você vai criando aquele efeito bola de neve, aquele efeito dos juros compostos. Em outras palavras, quanto mais dinheiro tu tem, quanto maior teu patrimônio, mais rápido você vai fazer mais dinheiro. Você vai construir um patrimônio ainda maior. Mas ainda assim, você deve estar pensando, beleza, Ramiro, clickbait, 200 mil reais aqui nessa simulação representa cerca de 40% do prazo até o primeiro milhão. Mas aqui eu ignorei uma questão essencial, que é o crescimento dos teus aportes. Que é algo que muitos investidores subestimam ou sequer colocam na conta, mas acontece. E por que eu digo que acontece? Porque a gente acompanha aqui praticamente 6 mil famílias, que são nossos clientes ativos aqui em Wealth do Clube do Valor. E o nosso trabalho é ajudar essas famílias a terem muito mais tranquilidade financeira em suas vidas. É ajudar essas famílias a poupar mais, aportar mais e investir melhor, construindo mais e mais patrimônio. E é comum da gente ver os aportes dos investidores crescerem com o passar do tempo. Eu poderia atribuir isso aqui a vários fatores. Um fator pode ser o comprometimento com o plano. A partir do momento que você tem um plano claro, uma meta clara, e você está comprometido com ele, poxa, você ajusta ali suas finanças, começa a poupar mais ao longo do tempo. Outro fator que eu poderia trazer aqui é que investidores que contam com a ajuda de uma empresa para cuidar do seu patrimônio passam a ter mais tempo. Aquele tempo que eles se dedicavam alocando seus recursos passa a ser usado agora para fazer outras coisas, como muitas vezes trabalhar. Recentemente a gente recebeu esse feedback aqui de um cliente nosso que viu a carteira render 115% do CDI no primeiro ano de trabalho, que não foi nada demais. O que importou mesmo, segundo o próprio cliente, foi que ele teve mais tempo dedicado ao trabalho e conseguiu poupar em um mês o que ele tinha poupado no ano inteiro de 2023. Isso que esse cara aqui não usou o tempo dele apenas para trabalhar, ele também relatou que ganhou tempo de qualidade com a família, o relacionamento do casal melhorou e a gente inclusive salvou o casamento dele. Então muitas vezes tendo mais tempo dedicado ao trabalho, o que é um benefício maravilhoso, mas só da gente usar aqui o tempo maior dedicado ao trabalho como uma proxy, isso explica porque os aportes tendem a crescer também. E um terceiro fator que faz os aportes crescerem é que, naturalmente, com o passar do tempo, bons profissionais vão adquirindo mais experiência e com mais experiência eles resolvem problemas maiores de mais pessoas, então eles crescem em suas empresas e passam a lucrar mais, ou eles crescem na carreira e passam a ser melhor remunerados. E se eles não aumentam o nível de vida, se eles não aumentam o padrão de vida na mesma proporção em que eles aumentaram a renda, logo eles vão poupar mais. Então nessa segunda simulação aqui eu quero deixar a mesma carteira, quero deixar a taxa de retorno ali de 7% ao ano. E inclusive eu quero deixar os aportes médios em R$1.000. Esses primeiros 11 anos, que é o início da carreira eventualmente, ou é o primeiro momento da vida do investidor, beleza? Então a gente vai ter o mesmo resultado, 11 anos até os 200 mil. Mas considerando os motivos que eu trouxe, é bem provável que na segunda década de investimentos, o nível de aportes, os aportes médios desse investidor, eles cresçam bastante, significativamente. Se esse cara aqui conseguir aumentar a renda familiar em R$6.000 por mês na média e aumentar o padrão de vida em R$4.000 por mês, isso descontado da inflação, ele poderia poupar R$2.000 por mês a mais. Isso acaba sendo bastante comum, a gente vê isso aqui entre os nossos clientes. Então, se eu pegar essa segunda simulação aqui, parte do ponto que o cara tem R$200.000 e aumentar os aportes dele para R$3.000, o que acontece? Esse cara vai levar mais 11 anos para sair dos 200 mil até o primeiro milhão. Ou seja, ele levou 11 anos para bater os 200 mil reais, 11 anos de disciplina, de poupança, controle orçamentário, 11 anos ferrados, abrindo mão de coisas boas. Mas nisso ele conseguiu bater 200 mil reais, já ali consegue ver os juros trabalharem sobre os juros, o efeito bola de neve. Ao longo dessa jornada, ele também foi estudando outros assuntos, foi se tornando um profissional melhor, mais bem remunerado, cresceu a renda e na segunda década ele fez um nível de aportes médios superior
além de já ter um investimento inicial maior, ou seja, ele levou mais 11 anos para chegar no primeiro milhão. Em outras palavras, nesse caso aqui, 200 mil reais representaram metade do caminho. E quais são as conclusões aqui, tá? A primeira, é muito importante você às vezes esquecer os investimentos e focar em aumentar a tua renda, para aumentar o teu nível de aporte, ou seja, aumentar a renda sem aumentar proporcionalmente o teu padrão de vida. De novo, confia em mim, a gente lida aqui com mais de 6 mil famílias, a maioria ficou rica por conta da renda ativa, por conta do trabalho. E o nosso papel aqui no clube é pegar essa riqueza já construída e multiplicar ela. Fazer com que esse cara, além de trabalhar duro para ter uma boa renda ativa, veja o seu dinheiro trabalhar duro para si e tenha uma boa renda passiva. Eu não ganho nada falando isso. Eu não tenho nenhum curso para você aumentar a sua renda. Eu não te ensino a aumentar a renda. O que eu ganho é a paz de espírito de falar que não existe atalho. Você tem que aumentar a renda para conseguir poupar mais. Isso vai acelerar muito a tua jornada. Até porque 90% do resultado da sua carteira no longo prazo vem disso. E aí, em paralelo a isso, é óbvio que é importante também você investir bem com uma boa estratégia de investimentos, como uma estratégia de alocação de ativos que explica 90% do retorno da tua carteira. E é nisso que a gente consegue te ajudar. Ou seja, se você já está com uma renda boa, já está juntando patrimônio, quer simplificar a sua tomada de decisão, investir melhor, com menos tempo, pode conhecer o nosso trabalho, e ele começa com um entregável incrível, gratuito, que é a gente fazendo uma sessão gratuita de consultoria de investimentos, onde a gente vai analisar os seus investimentos atuais, mostrar o que está bom, mostrar o que dá para melhorar e te entregar um novo plano de investimentos. Para saber mais, aperta aqui ou no segundo link na descrição, e aqui ao meu redor deixar links de outros vídeos. Um grande abraço e até mais.